Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulher em Forma. Eu sou a host desse podcast, Polly Takao, criadora do método Mulher em Forma e da plataforma Mulher em Forma, que já ajudou mais de 900 mil mulheres. Vamos chegar a 1 milhão, hein? A entrar em forma, reconquistar a sua autoestima através do estilo de vida saudável, sem neura, né? A gente faz aquilo que a gente consegue, com aquilo que a gente tem, no feito melhor que perfeito, e dá certo e funciona porque é bem direcionado. E hoje estamos aqui, a gente tá com uma convidada, mas agora a gente já tá com duas, é isso? Duas convidadas maravilhosas. Já raptei mais uma convidada aqui junto. Convidada, ó, temos aqui a Mari Anjo Rosa. Muito obrigada pela presença. Obrigada, tô muito feliz. Vou contar aqui um pouco da história dela pra gente. Eu já fisioterapeuta especializada em câncer de mama, influenciadora digital e fundadora da comunidade Anjo Rosa. Ela vai palestrante. E palestrante. E tudo, né? E mãe. E mãe. E podcaster também. Podcaster. Maravilhosa. E temos aqui também a Paola Passos, que é OncoFriend. OncoFriends. Aí você vai explicar pra gente tá bom. Vai Tá explicar bom. pra gente. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Que honra, muito Que obrigada, linda. Mari. Muito obrigada. E também amiga de profissão, né? Sim, Tá físio também, sim. né? Osteopata, maravilha. Meninas, eu queria muito que vocês contassem para as nossas ouvintes, né, aí, e as nossas seguidoras, um pouquinho primeiro, Mari, sobre essa comunidade, de onde surgiu, né, que você já foi diagnosticada, né? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Primeiro, assim, quero muito agradecer. Tô muito feliz, Polly. Ai, que delícia, né? A gente tava conversando aqui antes, a gente quer conversar e vai ser um bate-papo muito gostoso. E você falou que você ajudou mais de 900 mil. Só um adendo, tá, gente? Porque eu tenho que entrar no 901, porque eu preciso deste ser na minha vida. De verdade, gente. E depois, olha eu, né? Já mudando o negócio. Você vai mandar uma mensagem pras minhas OncoFriends? Com certeza. Pra falar, porque é muito difícil. E aí a gente pode falar também sobre isso. Sobre a menopausa, sabe? Como é difícil a gente fazer uma atividade física. E quando você falou 20 minutos, sensacional, é o que eu falo, sabe? Então, eu acho que pra introduzir o nosso papo, a gente tá em Outubro Rosa, um mês tão importante que a gente fala sobre conscientização e tem muita gente que tem medo de se tocar, de conhecer o corpo, medo de fazer os exames. E quem é a Mari, né? Eu sou fisioterapeuta especializada em câncer de mama. E em 2020, uma semana antes, Polly, do diagnóstico, eu sentei na beira da cama com meu marido e eu falei assim pra ele: isso não tinha sido diagnosticada. Eu falei pra ele: se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz. E veio um sentimento mesmo, sabe? Eu tive essa vontade de falar isso pra ele porque eu tava muito plena. Eu tava me sentindo plena. De tudo. Meu sonho era ser mãe. Eu tenho 2 bonecas, a Giovana, que vai fazer 13 anos, e a Beatriz, que vai fazer 10. Sou casada, tô com meu marido há mais de 25 anos. Tenho uma mãe e um pai que são tudo pra mim. E eu, sentada falando isso pra ele falou: Mari, isso é muito legal, você sentir isso. Só que você é muito jovem. Eu tava com 35 anos, Polly. Então, ele falou: você é muito jovem, você tem que ter um propósito. Isso ficou na minha cabeça, mas isso que eu falo, como a vida, assim, a ironia do destino, coincidência, a gente não sabe. Uma semana depois, eu fui fazer o autoconhecimento das mamas e eu descobri um nódulo bem pequenininho, parecia um grãozinho de arroz. Bem pequenininho, bem no complexo areopapilar, bem próximo do mamilo. E naquele momento eu falei pro meu marido: eu acho que eu tô com câncer de mama. Ele falou: meu Deus, calma, né, Mari? E realmente, a importância que é esse autoconhecimento, sabe? De você fazer sempre esse autoconhecimento, que é o famoso autoexame. É isso que a gente tava falando antes, né? Por que não autoexame, né? Igual todo mundo fala, você traz uma nomenclatura diferente. Eu já stalkeei todas as suas redes lá, já entendi o porquê, mas acho que é legal falar para as meninas. Muito, muito importante. Então, quando a gente pensa em autoexame, muitas mulheres fazem achando que é um exame.
Então, por exemplo, eu faço o autoexame, não acho nada na mama, nem o nódulo, não tenho nada. Então, não preciso fazer os exames de imagem, não preciso ir ao médico. E não é assim, porque não é um exame. Quando tem já uma microcalcificação, um nódulo, ele começa muito pequeno. Então, a gente pensando em diagnóstico precoce, o ideal, o mundo ideal é descobrir através de uma mamografia, ultrassonografia. Isso sim é um exame. Agora, o autoexame não existe, entende? Por isso que a gente tem que mudar isso. Quando a mulher encontra, no meu caso, através desse autoconhecimento, é porque o nódulo já está grande. Então, o ideal mesmo é fazer os exames regularmente, ir ao médico e fazer o quê? O autoconhecimento. Então, mudar essa nomenclatura. O autoconhecimento, o que é? É você conhecer o seu corpo. É você se olhar, é você ver se a sua mama tem alguma coisa diferente, é você se tocar uma vez ao mês. Ao menos uma vez ao mês. Porque se tiver alguma alteração, alguma coisa diferente, você vai saber que tem alguma coisa diferente. Agora, se você não está acostumado a fazer esse autoconhecimento, você vai falar, opa, peraí, será que é? Será que não é? Então, isso aqui é normal, isso que eu já tinha, né? Legal. E você falou que o seu era um grãozinho de arroz. Então, descobriu bem no comecinho. Ou então, não necessariamente? O ideal é descobrir através das imagens, sim, não no toque. No toque, sim. Mas eu tinha 35 anos, eu não fazia os exames. Sim, porque não é recomendado também, né? Não é direcionado, eles falam a partir dos 40. Exatamente, anualmente a partir dos 40. Eu tava com 35, então eu fazia ultrassonografia de vez em quando, exames, né, preventivos, que chamam ginecológicos. Mas na mama não, então... Nem ultrassom de mama já reconheceria isso? Então, pode ser que sim, mas eu tava tudo certinho. Então, o ideal mesmo é a mamografia. E depois que eu descobri o nódulo, que aí eu fui fazer todos os exames e realmente eu tava com nódulo dessa vez, em 2020. Eu não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia, era o nódulo in situ. O que é um nódulo in situ? É um nódulo muito pequenininho e não era invasivo. Então, assim, o prognóstico, Polly, era muito bom. Então, eu tirei as 2 mamas. Fiz uma mastectomia bilateral, porque o médico falou, olha, você é jovem, a sua mama tinha muita microcalcificação, resolveu tirar as 2. E eu comecei a fazer um bloqueio hormonal. Tá. 1 ano e meio depois, isso foi em 2020, pandemia, imagina, aquela loucura. 1 ano e meio depois, eu ia fazer a cirurgia de reconstrução, uma cirurgia estética. Tá. Do mamilo, reconstrução do mamilo? Exatamente, porque eu não tenho desse lado. Então, a minha mama hoje, a primeira vez eu tirei as 2 mamas, coloquei a prótese. Então, eu fiz uma reconstrução imediata. E desse lado, preservou o mamilo e desse lado, não. E 1 ano e meio depois, eu resolvi fazer essa cirurgia estética. E eu lembro que era uma segunda-feira que estava marcada a cirurgia. E na quinta-feira que antecedia essa semana da cirurgia, eu tava tomando banho em casa e eu fazendo o autoconhecimento no banho, que é uma forma muito fácil de fazer. Porque você tá com sabonete, é bom fazer. No banho, melhor. Desliza. Então, eu tava fazendo e eu senti um nódulozinho. E aí eu pensei, não. Na mesma mama? Na mesma mama que eu havia tirado. E aí eu liguei para o meu médico, ele falou, Mari, vamos fazer os exames de novo? Porque, não vai ser nada. E eu tava com 6 nódulos. Mulher. 6 nódulos. Eu descobri 3 nódulos in situ e 3 invasivos. E aí começa toda uma jornada, né, Polly? Porque aí eu fui fazer cirurgia de novo, quimioterapia, fiz o completo, né, o combo. Fiz o combo. O radioterapia, e aí eu entrei realmente numa menopausa induzida, que hoje, né, a gente vai falar sobre isso e como a atividade física faz muita diferença, mas preciso de uma luz na minha vida, tá? Eu preciso de uma Polly, né, na minha vida. Colocar em prática, muito, né? Muito. E eu estou nesse bloqueio hormonal, hoje mesmo, né, não passou os 5 anos, que a gente chama de remissão, mas eu já me sinto curada, eu falo que a cura é da alma, uma cura além. E aí eu fundei uma comunidade, eu sonhei com esse nome, Anjo Rosa.
Eu sonhei e fundei uma comunidade. Então, a Comunidade Anjo Rosa é uma plataforma gratuita que todo mundo pode entrar, comunidadeanjorosa.com.br ou no aplicativo Comunidade Anjo Rosa, que é para as Oncofriends se conectarem, porque eu senti muito isso. A gente se sente muito sozinho. E foi muito importante essa visão de, poxa, só quem passou por isso entende real o que eu passei. Então, aí eu me conectei com pessoas que eu falo, Polly, que eu conheci as melhores pessoas do mundo. Legal. Então, eu posso falar que não foi nada fácil, mas que eu conheço as pessoas, assim, as melhores pessoas do mundo, isso é surreal, sabe? Legal. É muito bom. E a sua plenitude aos 35, depois de toda essa jornada, você diria que você tá em maior plenitude agora ou não? Porque... Nossa, nunca me fizeram essa pergunta, hein? Profunda. Aquelas pensa, respira. Ai, Polly, eu acho que é diferente. É diferente. Eu tava numa plenitude de... Eu não tinha um propósito porque eu sentia que eu havia alcançado todos os meus sonhos. Hoje eu acho que o meu propósito... Eu não consegui enxergar e nasceu um propósito. Porque eu, fisioterapeuta especializada em câncer de mama, quando eu me vi no espelho, eu conversei comigo, sabe? Falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, meu propósito, nasceu um propósito. Eu tenho certeza que é só o começo de mudança, de transformação na vida de tanta gente. Porque tanta gente olha e fala, Mari, obrigada. O que você fez, a forma como você fala, pode ser diferente. E uma ajuda a outra. Eu acho que isso que é legal na comunidade, todas as minhas redes sociais, é olhar no olho das minhas Oncofriends e você sente que ajuda de alguma forma. Sim. Então, que legal. É isso. Pô, maravilha. Gente, bacana, né? Olha, e como que a Paola surgiu como... A Paola, conta a sua história um pouquinho pra gente, Fá. Meu nome é Paola Passos. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui, Mari. A Mari é uma luz, uma pessoa realmente iluminada. Acho que tudo isso aconteceu com muito propósito na vida dela. E hoje ela consegue passar muita tranquilidade, leveza às pessoas que a seguem. E a comunidade dela, que é tão fiel, né? Que é a nossa comunidade. A nossa comunidade, eu falo que é nossa, porque a gente tem um propósito muito lindo na vida de todas, e todas têm na nossa vida, né? E o jeitinho da Mari inserir essas mulheres, é incrível, sabe? Eu fui completamente inserida na vida dela, porque quando a gente se viu, ela pegou na minha mão e falou, não te largo mais, e realmente, porque é uma coisa muito especial. Então, a Mari realmente é uma pessoa que merece, assim, brilhar na vida, porque ela é muita luz, ela leva muita luz, e essa comunidade que ela criou e que hoje todas nós nos conectamos, né? É porque são pessoas que realmente têm ali o que levar as dores. E a gente dá suporte, uma dá suporte para a outra, e a gente um dia não tá tão bem, a outra vai e ampara. Então essa conexão é muito bonita. Você vê mulheres amparando mulheres, né? Que é tão raro, né? Que é tão difícil, infelizmente. Amiga, conta da live. Olha aí, que eu lembrei o negócio da live, que eu abri uma live, assim, do nada. Eu sou seguidora da Mari. Então, antes mesmo dela de ter... Eu tive um câncer de mama aos 38 anos, grávida de 13 semanas de gestação. Passei por quimioterapia durante a gestação. Minha filha hoje tá super bem, linda, maravilhosa. A parte cognitiva perfeita. Graças à medicina, a Deus, aos médicos, ela tá aí a todo vapor, né, do mundo. Toda essa pega daquela carinha dela. Exatamente, linda, maravilhosa. E eu sigo a Mari, sou fãzaça dela, uma pessoa incrível. E a gente eu tava lá almoçando, tranquila em casa. E aí, quando vê, ela abre uma live. Aí eu olhei e falei, deixa eu entrar na live da Mari. Quando live aleatória, assim, sabe quando ele aí ela, eu vou chamar alguém. E eu tava lá almoçando, né, com a boca cheia. Quando vê, ela me chama.
Falei, será mesmo que ela tá me chamando? Aí eu fui e aceitei. Você já era Oncofriend? Já. Era Só que a gente não se conhecia pessoalmente. E aí ela foi, me chamou, e aí eu fui, entrei. E a gente ficou conversando. E ela começou a contar, ó, da gestação. Eu falei, meu Deus, e o jeitinho dela. Eu falei, a gente precisa se conectar, São né? histórias parecidas, mas E muito somos diferentes. fisioterapeutas, né? A gente mexe com profissão. pessoas, cuida de pessoas, né? É. Então, assim, as nossas mãos tá aqui para servir, né? Uhum. Então, é uma profissão muito linda. Então, assim, quando ela falou, nossa, ela físio, nossa, a gente se conectou muito, assim, Que muito legal. fácil. As coisas não acontecem por acaso, né? Uhum. Não acontece por E acaso. você já seguia a Mari antes de você ser diagnosticada? Porque, nossa, eu falei, gente, que força que essa mulher tem. E aí eu seguia Nem várias imaginava pessoas. que ia, meu Deus do céu, Não, amiga. jamais. Nunca imaginei, ainda mais na fase que eu estava, né? Grávida, ali vivendo um momento muito lindo da minha vida, porque a minha primeira gestação foi FIV. Então, eu tomei muito hormônio, muitos anos para engravidar da minha primeira filha. Então, foi tudo muito sofrido, muito difícil, sabe? E aí, quando vê do nada, eu me vejo grávida. Nossa, tô grávida? Como assim tô grávida? Eu posso engravidar natural? Sim, posso, né? Deus sabe. Os médicos falavam, é impossível você engravidar no natural. Tá, tô vendo. Basta tentar. Continuar tentando. Não fiz nada. Não fiz nada. Enfim, eu estava lá, só que eu tive um erro de diagnóstico. Então, eu estava amamentando a minha primeira filha, não estava grávida ainda. Aí, quando eu senti uma fisgada das costas até a ponta do bico, e falei, nossa, não é normal. Só que eu sempre ia ao médico certinho, eu já tinha ido ao médico mesmo amamentando, já tinha feito ultrassom, não tinha nada, tava tudo certo. Aí, eu liguei pro meu médico, ele falou, vem aqui. Aí, ele falou, olha, eu acho que é amamentação, mas vamos repetir os exames? Eu falei, vamos. E aí, eu fui repetir, e aí, colocaram uma pessoa que não era apta a fazer mama, fazer a minha mama. Ai, caramba. E em cima daquela foto que era de câncer, ultrassom são fotos, né? Em cima daquelas fotos que eram câncer, qualquer médico que faz mama especialista iria ver que aquilo era um câncer. O médico laudou em cima a amamentação e falou pra mim, olha, isso aqui é amamentação, fica tranquila. Eu falei, doutor, eu preciso parar de amamentar? Ele falou, imagina, faça o que você quiser, aqui tá tudo certo. Você tava sentindo, né? E eu sentindo um nódulo. Dor? Eu senti uma fisgada vindo até o bico e eu já tinha feito exame há 8 meses. Gente, que loucura. Muita loucura. Então, o câncer ele foi muito rápido. Porque é um tipo de câncer, um subtipo, que cresce muito rápido. O que aconteceu? 1 mês depois eu fiquei grávida e um câncer que era palpável, que estava ali em torno de 1,5 a 2, foi para 9 centímetros. E eu sentindo aquilo crescer. E meu marido é médico, e eu falava assim, tá crescendo, não tá legal, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. A sensação dela, eu falo isso pras mulheres, Polly. Muitas vezes a gente faz exame, desculpa amiga de cortar, mas às vezes a gente faz exame e a gente sente alguma coisa. Poxa, se você puder, deu tudo certo no exame, mas você tá com aquilo, sabe? Você não tá dormindo direito. É o sexto sentido que eu falo, aquela sensação de... a maioria das vezes, um nódulo é benigno. A maioria dos nódulos. Sim. Só que, muitos casos, o caso da Paola é exatamente o que acontece com muitas Oncofriends. Então, isso é muito legal você falar. Sentir, a gente ouvir, assim, eu acho que toda vez que o nosso inconsciente fala com a gente, é Deus falando, eu acho, né? Acho que é Deus ali mandando um recadinho, ó, presta atenção, fica atenta. Então é muito importante, e como eu conhecia muito o meu corpo através do autoconhecimento, eu sei todas as pintas que eu tenho, gente, todas. Eu sou assim, neurótica, com pinta. Eu não sei. Eu conheço, eu falo pra minha dermata, essa pinta tá crescendo. Aí ela falou, vamos tirar. E sempre dá alguma alteraçãozinha ali.
Então, eu sou muito boa, assim, de percepção. Então, eu me olho muito, eu sempre fico de olho no espelho, me toco, eu sou muito regrada com isso. Então, eu sabia que tinha algo crescendo ali que não era meu, que estava muito anormal, que não era amamentação. Mas meu marido médico falou assim, Paula, provavelmente deve ser amamentação junto com gestação. Sua mama tá toda aí, né? Hormonal, realmente, né? Entendi. Eu falei, não, mas eu falava, e falava, e eu tocava todo dia, amor, toca aqui, tá crescendo, tá crescendo. Até um belo dia que eu fui a uma loja e eu precisava experimentar, era casamento do meu irmão, eu precisava experimentar roupa e um vestido, a hora que eu tirei, assim, eu falei, peguei, saí da loja, coloquei minha roupa, saí, liguei pro mastologista e eu falei assim, não é normal. Tinha uma mama, a mama que era pequena estava maior, estava inchada, até aí poderia justificar com a gravidez e com a amamentação, mas existia uma diferença de cor. Uma estava mais escura que a outra, então a mama doente estava mais escura. E eu falei, não, gente, tem alguma coisa, liguei pro médico, e o médico falou, ó, vem aqui amanhã, e aí eu fui lá, e foi assim, em 5 dias eu descobri que tava com câncer, porque o médico, a hora que palpou, falou, isso aqui não é amamentação. E aí ele ligou pro meu marido, ele saiu da sala, a hora que ele saiu da sala, eu falei, alguma coisa ruim. E tinha pequenininha. Eu tinha uma filha de 2 anos e meio, grávida de 13 semanas, sem saber o que ia acontecer com a minha filha, né? E eu pensei, eu vou salvar a minha filha independente de qualquer coisa, mesmo que custe a minha vida. Nossa, aqui. Isso. E é isso. Aí quando eu peguei aquele resultado, veio aquele desespero assim, eu olhando a minha filha ali brincando, eu grávida, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Sabe? Nossa, foi muito. Eu acho que o momento do diagnóstico é um dos momentos mais difíceis da vida. É como se alguém jogasse uma bomba em cima de você e falava, bom, é isso aí, veja o que você faz com o restante do que sobrou. Porque é exatamente isso. Eu fiquei assim, destruída. E eu pensava na minha filha, que tinha 2 anos e meio, na minha que eu tava. Então, eu fiquei na dualidade, né? A vida e a morte. A vida eu gestando e a morte ali, meu corpo ali. E é engraçado como Deus é tão perfeito, gente. Tão perfeito, perfeito. Que a minha filha, apesar da quimioterapia, eu magra, eu cheguei a pesar 46 quilos. Nossa, a médica falou, Paola, a gente vai precisar te internar. E eu magra, com as perninhas desse tamanhozinho, assim, fininha. E eu me sentia linda. Era engraçado que eu me sentia bonita, gente. Eu não me sentia doente. E aí perdi. Existe um fenômeno, conta. Fenômeno chamado Brain. Gente, é verdade? É verdade. Igual acontece com mulheres na menopausa? Tá? Exato. Sim, total, porque a gente perde, dá apagão. E aí a gente tá legal. Isso sempre acontece comigo. Por isso que pra mim é muito fácil pegar essa deixa. Eu tô falando alguma coisa, eu tô numa live. Não, simplesmente a gente se perde completamente, né? Você não sabe o que tá falando. É muito doido. E isso, muitas mulheres, assim, quando eu falo na rede social, eu falo, nossa, então por isso que isso tem acontecido, eu não sabia que isso... isso existe, é real. Por causa da químio. Por causa da químio, por causa do bloqueio por causa hormonal, do trauma. Por causa... Então, isso é muito forte, Mas você falou que você tava se sentindo muito linda. Eu tava me sentindo linda. Eu olhava no espelho. E a médica falou que ia te internar. É isso? Falou, Paula, você perdeu mais de 10% do seu peso. Nossa, a gente precisa te internar. Eu tava grávida, pesando 46 quilos. Eu não tinha ganhado 1 grama de peso. Eu tava só emagrecendo. E aí eu falei, não, calma, gente. Só que a minha bebê, Deus é tão perfeito, que a minha bebê tava uma bolinha gordinha. Ela pegou toda a sua energia. Ela falou, ela tá crescendo. Ela nasceu bem pequenininha, com 41 centímetros, mas com 2,3 kg de 32 semanas. Uma bolinha assim, né? Titica e fofinha. Uma bolinha assim. 32 semanas. 32 semanas. Porque o câncer não estava diminuindo, mesmo com a quimioterapia. Tá.
E o médico chegou e falou, Paola, a gente salvou sua filha com 32 semanas. Agora a gente precisa te salvar. Vamos pro parto. E eu falei, vamos pro parto. Ele falou, mas agora a gente vai ter que colocar não só uma químio, a gente vai ter que colocar mais uma químio, mais 2, duplo bloqueio, né, que eles falam, né. E eu falei assim, faça. Ele falou, você vai dar conta. Porque eu já tinha feito a quimioterapia vermelha, já tava eu tava no puerpério, tinha acabado de... eu tava enfaixando minha filha ali naquela incubadora, recebendo leite de outra mãe e eu cheia de leite. Não podendo, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu falei, eu comecei a chorar, eu chorava absurdamente, assim. Aí eu lembro que a fono falava assim, mas você tá chorando, você tem que ficar feliz, ela tá pegando. Eu falei, não, você não tá entendendo a minha dor. A minha dor, eu tô aqui, eu tô cheia de leite, tendo que tomar remédio pra bloquear, sabe? Enfaixada, sabe? E minha filha aí tomando leite de outra mãe, que incrível, é lindo, que bom que doaram leite, mas, gente, é muito mais profundo, né? Muito. E é até legal você falar isso, tá? Porque é não diminuir a dor. Exato. Porque eu sei que as pessoas, elas querem ajudar. Ah, não, mas tá tudo bem. E às vezes, a gente fala tanto sobre isso, né? A escutativa é estar ao lado e acolher. Exato. É acolher. Porque fala, ah, não, mas ó, pensa no lado bom. A gente escuta muito. Pensa no lado bom. Você tá viva. Como se a gente não pudesse reclamar. Só que a gente também precisa reclamar. Sim. Porque a gente é muito agradecida por estar aqui hoje, por estar viva. Sim. Mas a gente tem várias questões em várias camadas da vida que é muito difícil. Ela, né, hoje bloqueada, eu bloqueado, eu tô com 41, tô bloqueada desde os 35. É uma menopausa induzida. E não é aquela questão de aos poucos vai diminuindo os hormônios, que é a fase natural da vida da mulher. É do dia pra noite. Sim. De você olhar e falar, e agora? Ressecamento vaginal, falta de libido, desânimo, alteração de humor. Nossa, acho que a alteração de humor eu acho que é uma das piores, assim, pra mim. Alteração é uma do das humor. piores. Porque a gente tem que ficar se segurando, né? Ainda mais com a gente crianças, né? A gente não é a gente. Que vontade de desmagar, não. A gente tem que e sobre respirar. Vocês falarem, né? A gente não é a gente, né? Porque, por exemplo, vocês passam no final por duas vezes, né? Eu não sei como que... Queria que vocês contassem. Por duas situações sequenciais de que não sei se vocês sentem que parece que vocês não são vocês, né? A gente não é a gente, né? A primeira, quando diagnostica, vai fazer o tratamento, né? Aí muda o corpo, né? Muda tudo ali, né? E depois a segunda que tá tomando os bloqueadores e daí você já tem aquela alteração natural do bloqueio que, vamos lá, todo mundo terá um dia, né, se chegar lá, nós mulheres, são os sintomas da menopausa que também vocês acabam sentindo. Como que é isso? Excelente pergunta, Paula. Eu digo que é uma alteração física, é uma alteração hormonal, é uma alteração emocional. Então, essa questão do câncer de mama, por isso que é tão difícil. Tudo isso, a gente acaba mudando, o corpo muda. Então, assim, hoje eu sou careca por opção, mas na época eu não queria ficar careca. Não queria, não é fácil olhar no espelho careca quando você não quer. Não é fácil você não ter escolha. Na verdade, ou você tem escolha de fazer o tratamento ou não faz. Então eu falo, eu não tinha escolha, eu tinha que fazer. E aí você se olhar e ver uma pessoa diferente. E não é só essa diferença emocional, física, hormonal, acaba tendo ligação com as pessoas em volta. Uhum. Porque existem relacionamentos. Então, para os parceiros é muito complicado também, e a gente sabe disso, né, Pá? A gente comenta muito sobre isso, sobre essa escutativa não só com o paciente, mas com os parceiros. Porque a gente olha o foco paciente, poxa, né, tem toda aquela questão, aquele cuidado, mas a rede de apoio, ela também precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, e é difícil, tô falando, não sei, muitas vezes a gente não sabe nem como.
Porque é um turbilhão de sensações. Então, a prioridade é o paciente, óbvio. Sim. Mas e depois? Como é que faz? Então, eu tenho uma sensação que eu sinto que no primeiro diagnóstico que eu morri. Essa é a minha sensação. Porque eu lembro do dia que eu recebi o diagnóstico. Era uma quinta-feira em Santos. Então, um dia muito lindo. Muito lindo. E depois que o médico falou que a suspeita que podia ser câncer era muito grande, a suspeita era alta, eu senti, não sei se você sentiu também, tá? Mas eu senti como se o mundo parasse. Nossa. Era tudo uma câmera lenta. Eu olhava para as pessoas e eu lembro do estacionamento, eu saindo da clínica, entrando no carro, eu parei na praia e eu fiquei olhando para o céu, não tinha uma nuvem. E eu falava assim, mas eu não posso ter câncer. As minhas meninas precisam de mim. Na verdade, eu descobri que eu que preciso delas. Tenho certeza que eu preciso delas. E eu ficava pensando muito nos meus pais, muito. Porque meus pais, eles me tratam que nem... Sim, eu sou, sabe, filhinha de mamãe e papai, até hoje. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar pra minha mãe e pro meu pai que a filha está com câncer? Como é que vai ser? Né? E a rotina, a nossa rotina muda muito. Uma questão muito simples que as pessoas falam, ai, cansa a rotina, levar a filha na escola, ou ai, vai treinar. Mas... E você fala, é uma rotina, depois que você passa por isso, olha, a gente pensa, a gente entende o valor do dia a dia, o valor do agora. E aí eu ficava pensando assim, semana que vem eu não vou buscar minhas filhas na escola, não vou levar no balé. Como é que vai ser? Porque você não sabe como é que vai ser a semana seguinte. Isso altera. Essa questão emocional, saúde emocional, nossa, abala demais. Então, é uma questão que a gente precisa ser ouvida, precisa ser acolhida, as pessoas precisam ter paciência com a gente. Porque, a gente não escolheu ter câncer, a gente não escolheu passar por tudo isso. E quando eu falo que eu sinto que eu morri naquele dia... eu também sinto que eu renasci uma pessoa completamente diferente, só que com as mesmas memórias. E aí, como é que faz? Aí é um desafio enorme. Nossa. É um desafio enorme lidar com isso. Porque minha vida mudou, só que as pessoas em volta estão com a mesma rotina, com a mesma vida. E eu olhava e falava, mas eu preciso voltar. E como é que volta? Não volta. E também tem a expectativa do outro, né? É do outro, a sua própria e a do outro também. Muito. Lidar, né? Com a do outro, do seu parceiro, das família, filhas, as amigas. Fala, poxa, Mari, não é? Você também não sente isso? Sim. Mari, você saía e você, né, gostava de Trabalhava muvuca. e fazia isso. Falava, mas hoje eu não tenho disposição, não tenho paciência. Sabe coisas simples? Hoje eu dou valor para pequenas coisas. Eu tô com as meninas, assim, pequenas coisas para mim é... Às vezes tá numa segunda-feira. Olha, eu tô lá, as minhas filhas falam, ai, hoje, que preguiça, mamãe, escola. Eu falo, filha, vai ser um dia maravilhoso. Aí elas falam, não vai ser não, mamãe. Aí eu falo, mas sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seu dia ser maravilhoso. Aquela, né? Positividade. Mas eu passo para elas porque é realmente isso, pra gente não deixar para depois. Não esperar o final de semana para ser feliz. Pra ser feliz. E não é porque a gente passou pela... Não é isso. Não espera isso. Eu falo isso pro meu marido. Que ele fala, quero que chegue sexta-feira logo. Eu falei, mas por quê? Tem uma semana. Pelo amor de Deus. Você quer que a vida passe rápido? Não. Eu queria que o dia tivesse 36 horas, 40 horas, 50 horas pra aproveitar tudo que tem pra aproveitar. É isso. Eu acho que essa é a diferença. Pra dormir o tanto que eu preciso dormir. Nossa. Com tanta coisa, né? Com tanta coisa pra fazer. Mas olha que louco, né? A gente tava... Né? Eu sempre comento aqui com as meninas... o quanto a gente fica preocupada com os afazeres, né? Da nossa rotina, da nossa família, né? Seja da família, né? Do marido, das crianças, dos pais e tal. Que, olha, você teve um diagnóstico, a primeira coisa que você falou, eu não posso ter isso agora porque eu preciso que os meus pais, eu preciso... Como que eu vou fazer com os meus pais? Como vai ser com as crianças? Como, né? E a gente, de novo... Pensando no outro. Que loucura, né? E eu tinha muito isso. Eu tenho. De cuidar de tudo. Eu sou essa mais mandona. Você também, assim? Tá?
Não, eu sou mais você aceita? Eu já era mais assim. Foi bem difícil aceitar o câncer na minha vida, porque eu sempre fui uma mulher muito independente, e aí eu tive que me tornar dependente. Mas eu falo dependente de tudo, gente, até de ir ao banheiro. Então, eu tinha dias que eu não conseguia levantar para ir ao banheiro, eu precisava de ajuda. Para sair de casa, mas eu não deixei de fazer nada. Então, eu fui no show da Marisa Monte, eu ia no shopping com as minhas filhas, eu usava cadeira de roda, eu saía com as minhas amigas, com meu marido. Mas você fazia porque tudo. você... Porque eu tinha vontade, eu tinha vontade de viver, porque tinha uma questão muito importante. Eu pensava, se eu não sobreviver no final do tratamento, a minha filha vai saber o quão ela foi desejada. Se eu não vivesse a vida, ela ia pensar, poxa, a minha mãe sacrificou a vida dela por mim. E não, eu queria que ela soubesse o quão eu queria que ela vivesse a vida, meu maior sonho era ser mãe. Então, se ela estava ali, se ela vivesse sabendo que ela seria um peso, não ia fazer sentido para mim, porque meu sonho era ser mãe, eu realizei com elas. Então, eu queria que elas sentissem essa energia de vida. Então eu queria viver, eu fiz chá revelação, eu fiz as fotos de gestação, eu saí com as minhas amigas, eu ia de cadeira de roda, eu fui à praia. Então assim, a cada 2 passos eu tinha que parar, as pessoas me segurando, porque senão eu caía, senão eu não tinha força nas pernas. Então assim, eu tive que viver. Não tinha outra opção. Eu tinha também uma criança de 2 anos e 4 meses ali, vendo tudo aquilo acontecer, uma mãe extremamente ativa, que tinha uma clínica, que gerenciava tudo, a casa, e do nada não podia nem brincar com ela, não podia fazer nada, ficava na cama. Então eu precisava, nos dias que eu estava bem, viver plenamente aquele dia. Legal. Porque eu queria que a minha filha falasse, olha filha, eu tô aqui, eu falava abertamente, filha, tô dodói, a mamãe tá dodói, tá tudo bem, a vida é assim, a vida às vezes vem e coloca uma doença ali, um probleminha aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje eu tô triste, amanhã eu vou estar feliz, hoje eu posso brincar com você, amanhã não posso. A vida é assim. Então eu queria que a minha filha visse aquilo para entender que a mãe dela, por mais forte que eu estava ali tentando ser perante todo mundo, eu também era frágil, e tá tudo bem ser frágil, sabe? A gente tem que normalizar isso, a gente tá no tratamento lutando pela vida, e a gente tem que saber que fragilidade faz parte da vida, não só do tratamento. Então eu queria passar isso, eu queria deixar isso para minha filha que estava no meu ventre, que eu estava ali por elas, sabe? Que ela era o meu bem, elas são tudo na minha vida, e eu daria a minha vida 500 milhões de vezes por ela, sabe? É muita inspiração. Gente. É muita inspiração. E é muito legal isso, muito bacana, até para compartilhar isso, porque muitas mulheres passam por vulnerabilidade, estão passando neste momento por situações muito difíceis. Não só câncer, né? Não só câncer, Eu tenho visto muito, eu recebo muitas mensagens, até saúde mental, sabe? Sim. Depressão, hoje eu faço tratamento psiquiátrico, porque eu demorei também para pedir ajuda, para entender que eu precisava ser ajudada. E muitas mulheres olham e falam, poxa, ainda bem que você está falando isso. E que a Pá tá falando de, olha a dificuldade, a vulnerabilidade que ela passou, e ela transformou essa dor em amor, em força, que não é fácil, eu acho que é muito legal a gente falar isso, muito, muito importante e significativo. Não é fácil, mas a gente consegue, por isso que as Anjos Rosas, essa conexão é tão importante, Polly. A gente vê que os seus problemas, não é que eles são pequenos, mas eles podem ser transformados. Você pode pegar um pouquinho da sementinha do outro e colocar no seu coração. Sim. E fazer, poxa, pode ser que eu vou colocar isso na minha vida. E você vai perceber que muitas pessoas vão assistir e vão falar isso. Nossa,
agora eu vou procurar ajuda, olha a história delas, Sim. eu preciso fazer alguma coisa diferente. Conecta muito, muito. Que legal, muito gente. Bacana. Pô, demais. A Polly tava assim, ó. Tô segurando. Tô aqui. A vida é uma conexão, né? E eu falo que ela falou de terapia, né? De procurar ajuda. Eu procurei ajuda o tempo todo, assim, tive todo esse respaldo, graças a Deus. Isso foi muito importante para eu também me manter em pé. Então, assim, tá tudo bem procurar ajuda, gente. Vamos normalizar isso, sabe? Normalizar. A gente precisa, quando é necessário ter terapeuta, psiquiatra, que a gente procure ajuda. Sabe? E até em grupos, em comunidades, né? Eu acho que quando a gente se junta, a gente consegue ultrapassar qualquer coisa. Quando a gente tá sozinho, a gente é só ali um grãozinho, né? E a gente tem a sensação de estar sozinho, né? De estar sozinha. E não. E parece que é só com a gente. Não é, gente. E aí você fala, não, mas então aqui só comigo. Então só eu que tô sentindo assim. Porque eu, né, por exemplo, às vezes eu falo na minha casa, na minha família, e ninguém me entende. Então sou só eu. O problema está em mim, Sim. né? Mas que ele esteja naquele momento você, mas se ele não é seu, não era seu antes, não precisa ser seu agora, né? Que a gente pode se conectar para ajudar, né? Exato. E tem muitas pessoas passando por algo muito parecido. Cada um sente de uma forma, mas essa conexão é muito importante. E a gente divide a dor, né? Divide. Quando a gente fala, gente divide a nossa dor. E a gente... Tira o peso. Sim. Né? Tira o peso. É muito legal. Certa vez, eu não estava me sentindo bem por conta desse bloqueio hormonal. E olha que... E eu senti vontade de falar isso agora, porque quando eu comentei, eu recebi muitas mensagens. Muitas. Então, eu falei pro meu médico que eu não tava bem. Ele me olhou e falou assim, nossa, tá maravilhosa, né? Eu falei, não. E eu falei, eu tô com pensamentos ruins. Ele falou, opa, pera lá. Então, vamos procurar ajuda realmente com um médico, com um psiquiatra. E aí eu falei, remédio eu não vou tomar. O meu preconceito mesmo, olha. Eu tinha um preconceito de, eu dou conta. Eu vou treinar 3, 4 horas por dia, como se fosse assim. Porque, realmente, atividade física ajuda muito. Mas tem também um caso de doença, uma depressão, é uma doença mental. E eu falei, não vou tomar. Passaram-se 3 meses, eu aguentando, com a receita na minha bolsa. Não fui ao psiquiatra. Um dia, eu abri meu celular e tinha uma influenciadora, ela tava na Grécia. E me marcou muito isso. Ela tava na Grécia e ela tava dançando com as amigas, tava bebendo, super feliz. E naquele momento, era uma sexta-feira na hora do almoço. Detalhe, eu tava deitada na cama, uma sexta-feira, não lembro por que eu tava deitada, mas eu já não tava legal. E eu vi aquela cena dela se divertindo, eu pensei, nossa, ainda bem que eu não tô lá. Nossa. Olha que pensamento, que horror, né? Mas foi eu ia falar, ai, como eu queria. Né? Ai, me leva. Tipo, inveja branca ali. Mas olha que coisa estranha. Sim. E naquele momento que eu olhei e falei, ainda bem que eu não tô lá, caiu uma ficha assim, pera lá, mas eu não sou assim. Eu tinha que estar pensando, poxa, que legal. E eu falei, ainda bem que eu tô aqui deitada. Não tô com ninguém do meu lado. E aí, aquele momento foi, eu não sou, Mari, você precisa de ajuda. E foi a partir daquele momento que marcou muito essa influenciadora, muito. Um dia eu ainda vou falar pra ela isso. Legal. Vou falar, olha, porque foi um start na minha vida. Eu falei, agora eu vou procurar ajuda. Poxa, quem foi era? Muito. Você se lembra? A Chantal. Chantal, por aí. Foi. Eu vou falar uma vez. Eu vou encontrar com ela e vou falar isso pra ela, que foi muito forte. Nesse dia, eu falei, eu não vou falar na rede social. E aí eu comprei meu remédio, comecei a tomar, falei, vou melhorar primeiro e vou expor isso depois, dessa questão da saúde mental. Só que aí eu pensei, por que não falar agora que eu não tô bem? Sim. Gente, mas é difícil, né? Acho que É deve ter mais- chovido Eu abri- um monte de gente. eu fui bloqueada.
pela rede social. Jura? Porque eu fiquei sexta, sábado, domingo respondendo. Eu acho que ele achou que eu fosse um robô. De verdade. Eu fui bloqueada porque aí apareceu que eu tava respondendo, enfim. E aí eu entendi. Muito rápido. Muito né? rápido. E muitas mensagens parecidas, Gi. E as mensagens eram: Mari, que importante você tá falando isso. Porque eu tô sentindo isso e eu não sabia que podia ser do tratamento, ou de mulheres que falavam, nossa, eu não passei por o que você passou, mas eu vou procurar ajuda, porque não é bom sentir isso. E naquele momento eu falei, nossa, eu preciso falar muito sobre saúde mental, sobre, poxa, você não tá bem? Procura ajuda, procura ajuda. Isso não é fraqueza, isso é ser forte. Isso é ser forte. Isso é ter coragem, de olhar e falar, poxa, eu não tô bem, me ajuda. A gente não vai ser forte pra sempre. Ninguém é forte o tempo todo, né? E tá tudo bem. Não, e coragem não é ausência de medo, né? Exatamente, muito pelo contrário. Porque tem que ter medo mesmo. Se você não tiver medo, você não vive. Exatamente. O medo, ele precisa fazer parte da nossa vida. Exatamente. É um sentimento normal. Aprender isso na prática não é fácil. E é recorrente. Então, porque para mulheres na menopausa, depressão, crise de ansiedade, isso tem relação, né, com essa queda hormonal. Então, para quem tá fazendo tratamento, né, ou fez tratamento, esse bloqueio é por conta do bloqueio mesmo hormonal. E também pela tudo, jornada emocional, né? Muda. Também, né? Então, mudou completamente a vida. Você descobriu que tá com câncer, gente. É desesperador. Eu falo que eu não tenho outra. E olha que legal, Paulo, até pra você falar pra gente. Por quê? Aquelas consulta. Pode. pra experiente. Eu sempre gostei muito de treinar. Muito. Eu dancei minha vida toda balé, e eu sempre fiz musculação desde os 15 anos. Eu ia feliz. Eu tava, quando eu descobri a primeira vez o câncer, no auge da minha vida até física. Sabe quando eu olhava e falava, nossa, é isso. Eu tava bem definidinha, músculo. Teve o diagnóstico. Menopausa induzida. Aí começa. Eu não tenho mais vontade de treinar. Eu não tenho mais vontade. Sim. Essa falta de disposição é muito difícil. Sim. E aí é uma briga interna, porque eu me olho e eu penso, Mari, você sempre gostou. E agora? Eu já entendi, Polly, que tá tudo bem, que eu sempre gostei e agora não. E aí eu falo muito nas redes sociais que você fala assim, coloca na agenda. Então eu quero que você me dê dicas também para as nossas oncofriends. Coloca na agenda e vai. Não é? E pensa nos 20 minutos, porque quando você pensa em 20 minutos, quando você chega lá, você acaba fazendo até mais. Porque os primeiros minutos são os mais difíceis. Você tá lá, você fala, começar é o mais difícil, né? Muito. E você, Polly, que você, né, já lida com tantas mulheres, já tem essa experiência. O que você pode falar pra gente? Assim, pra realmente... Porque a gente sabe que não vai ser fácil. Sim. Mas que o exercício, ele é melhor que remédio. Sim. E o remédio a gente tem que tomar. E ele potencializa, né, o efeito do remédio. Né? Então, ele ajuda no tratamento com remédio. Quem não gosta de tomar remédio, né, pode fazer o exercício para ajudar e, quem sabe, diminuir a dose do remédio, que acontece muito, né? Muito. Agora, o que eu falo é que, assim, a gente tem a motivação, né? Que todo mundo fala que, eu tô sem motivação. É que, na verdade, a gente não é que tá sem motivação. A gente não sabe qual é o motivo da ação. Então, a ação de eu treinar tem um motivo. Qual que é o seu motivo? Nossa, interessante. Qual que é o seu motivo para você fazer o exercício? O meu motivo é porque eu sei que quando eu terminar, ele pode ser de longo prazo, pode ser de curto. Quando eu terminar, eu vou estar melhor do que agora ou vou estar pior hoje? Não, hoje eu vou estar... Não, eu vou estar melhor. Então vou nessa. Não, hoje eu vou estar... Mas eu não quero. Hoje eu vou estar pior. Não, porque eu tô muito cansada. Hoje tá... Se eu fizer, vai ser pior hoje pra mim. Então, aí você se respeita e não faz. Acho que essa pergunta é uma pergunta que eu faço pra mim também, que pra mim também não é fácil, né? E tem uma outra coisa que a gente
precisa, eu acho que pode, né, reforçar para as meninas, né, que já me seguem, mas também falar para quem não conhece, que assim, as pessoas acham que já que eu vou fazer exercício, eu tenho que fazer assim, assado, nessa intensidade, naquele jeito que o cara falou ali, que eu vi lá, que a influencer de lá faz, porque senão não vai resolver. Não é sobre isso. O exercício, ele precisa ser direcionado para você. Ele tem que ser personalizado, né, para aquela sua condição. Então, se ele está personalizado para você, 20 minutos é suficiente, você não precisa fazer mais. Entende? Tem alunas nossas que fazem 15 minutos. 15 minutos. Por quê? Porque a condição dela naquele momento, os 15 minutos vão trazer os maiores benefícios que eu consigo dar para ela naquele momento, né? E ela vai conseguir ter consistência. Né? Consistência é fazer tudo de um pouco, ao invés de tentar fazer um monte. Mas tem dias que a gente vai pensar assim, pô, hoje não é um dia que eu vou terminar melhor que quando eu comecei. Então, tá tudo bem. Agora, se a gente negociar com a gente todas as vezes, o nosso cérebro entende que ele pode negociar isso. Né? Eu falo que é igual criança. Né? Se toda vez as suas filhas negociam com você alguma situação e elas entendem, né? E elas entendem que elas podem negociar aquela situação, elas continuam tentando negociar. Agora, se elas entendem que aquele assunto não é negociável, elas aos poucos vão parando de negociar. Então, a gente precisa... É difícil esse equilíbrio, né? A gente precisa se respeitar, mas ao mesmo tempo, a gente precisa não ficar negociando toda hora. Né? Porque se a gente negociar toda hora... Saber o limite do respeito ali. Isso, vai virar um looping, né? Um looping de, tipo, toda vez eu negocio, então negociar hoje também, amanhã eu também, amanhã tem, e vira o hábito de negociar o tempo todo. Muito, porque o importante é ter um hábito, esse lado de atividade. E aí eu coloco na agenda, que como uma reunião, eu falo, eu tenho que ir. E aí eu olho, outra coisa que pra mim fez muito sentido, coisas que eu acho bom compartilhar. Eu deixo a roupa pronta da academia, pronta um dia antes. Então, eu já sei que vou acordar às 6 e pouco, eu vou pro banheiro, tomo banho, a roupa já está ali. Mas a roupa, até a calcinha e a meia, gente. E já te separa tudo. É nesse nível. Por quê? Tô falando sério. Porque se de manhã, aquela loucura com as meninas, o lanchinho, e aí, né, de manhã corre, não quer, né, acordar. Se eu pensar que eu ainda tenho a roupa pra pensar, eu falo, eu vou levá-las pra escola primeiro. Quando eu voltar, eu tomo um cafezinho e me arrumo. O que acontece? A rotina faz vroom. Te engoliu já. Já era. Tem um monte de coisa. Já abre o celular, pronto. Isso me ajuda muito. A roupinha lá é o que eu faço com as meninas antes da escola, sabe? Legal. Um dia antes. Roupa, tudo pronto. Lancheirinha pronta. Pra organizar mesmo a vida, deixar tudo, a rotina, ela é muito importante, né? Até da alimentação. Sim. Porque atividade física e alimentação tem tudo a ver, né? Tá muito ligado. Eu tenho feito isso e vale muito. E sábado e domingo também. Tem gente que fala assim, sábado e domingo não. Eu falo, mas por que não? Eu não entendo esse sábado e domingo não. Sábado mas domingo... é porque as pessoas acham que é uma privação de segunda a sexta pra sábado e domingo ser esbórnia. É que esse é o tudo ou nada. Não precisa. Não precisa. E até ruim, né? Porque aí sábado e domingo, aí você bebe, aí você come pra chuchu. Meu Deus! Come pra chuchu. E você tá sempre recomeçando na segunda. Por isso que é tão difícil. Eu tô sempre recomeçando. Só que eu não preciso recomeçar, eu preciso começar e continuar. E aí eu não vou estar recomeçando. E eu não vou. Porque o recomeçar, né? O sair do zero e ir de novo, apertar a marcha, né? Engatar a primeira marcha que gasta mais energia emocional, inclusive. Muito. E olha que interessante. Temos muitos estudos comprovando que a atividade física, melhor prevenção, sem dúvida alguma, durante o tratamento é excelente. Obviamente que as mulheres elas precisam da autorização do médico, mas a maioria consegue fazer atividade física porque melhora os efeitos colaterais do tratamento e no pós diminui a recidiva de pacientes que podem ter câncer novamente. Então, olha, é o antes, durante e depois. E muitas mulheres oncofrentes perguntam assim, Mari, mas eu nunca fiz atividade física.
Começa eu tenho agora, 60 né? anos, eu nunca fiz atividade física e já tive um câncer agora. Eu falo, agora, porque só melhora, só vai melhorar. Então, depois eu falo, só vai sem pensar. Você volta melhor. Eu tenho corrido na praia, né? Eu moro em Santos, então eu moro no paraíso, né? E lá é plano. Gostoso demais. E aí na ida, porque aí eu vou, né, de uma ponta pra outra. Na ida, eu falo, meu Deus do céu. Vou assim, né, pedindo ajuda. E aí a volta é muito incrível, né? A volta é muito incrível. Porque você fala, agora eu consigo. E aí você chega em casa. Eu consigo voltar. Aí você chega em casa e você fala, tô pronta. Então é muito importante, assim. Pra mulheres... E até pra questão de saúde mental, né? Isso Nossa. ajuda demais. Na pandemia eu também comecei a precisar de ajuda, né? Na psiquiatra foi mais ou menos assim, ó. A minha psicóloga mandou eu pra psiquiatra. Você precisa tomar remédio? Eu falei, não vou tomar. Você também teve esse preconceito mesmo que a gente... eu não gosto de remédio nem pra dor de cabeça, nem de pirona, sabe? Assim, eu também não gostava. gostava. Era assim. Aí eu falei, a gente também era assim. Não. Aí eu tive aí rolou, sei lá, isso era, setembro, alguma coisa, outubro. Chegou novembro, véspera de Natal, eu tive uma TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Não sabia o que era. Você já fazia bastante atividade física? Assim, já era... Sim, E aí, isso é muito interessante, porque as pessoas olham e falam, mas pode acontecer com você também? Pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. Talvez teria acontecido antes, né? Mas como eu sempre fui ativa, e aí eu acho que o que juntou foi ter que ficar parada em casa e eu ficar ali restrita àquele ambiente. Eu tava treinando normal em casa e tal, mas eu sempre fui uma pessoa que fazia muitas coisas e saía muito de casa, encontrava muitas pessoas, e isso mexeu muito comigo também. Então talvez tenha sido esse somatório, né? Sim. Todo, mas é legal o que você falou, que eu até falo para as minhas seguidoras também, porque eu comecei a tomar remédio. E agora é a poli antes do remédio e a poli depois. É muito melhor. É muito melhor. Parece que eu tenho 3 segundos a mais pra tomar qualquer decisão que eu não tinha antes, sabe? Sabe quando era tudo impulsivo, assim? Pá. Agora eu tenho tempo. Não, você falou, eu posso respirar, pensar e não tem problema. Eu não preciso falar o que vem automático, eu não preciso... Então, assim, tá sendo maravilhoso. Né? Medicado e controlado. Eu falo, quando as pessoas falam, Mari, tudo bem? Eu falo, medicado e controlado. E óbvio que muitas mulheres não precisam, não é isso, né? Não é levantar a bandeira do medicamento, até porque o ideal mesmo seria a gente não precisar. Mas fazendo todo o resto, né? O resto. É isso, se você tá fazendo todo o resto, o exercício, a alimentação, dormindo, e não tá sentindo... Tá tendo pensamentos ruins? Tá tendo. Pensamentos ruins. Pensamentos... é uma coisa... não quer sair da cama. Não, as pessoas falam assim, eu tive um pensamento bem pesado. Então, isso é muito complicado. Eu não quero mais viver. Não faz sentido. Eu com não duas fazer crianças sentido, ali, não faz mais sentido. Aí eu levantei a mãozinha. Opa, aumenta o remédio que o bicho tá pegando. E aí depois eu diminuí o remédio. Quando passou, eu falei, agora eu tô bem, tem vamos até uma tentar. Questão de, às vezes, depressão pós-parto, né? Foi. Tudo, né? Olha que somatório de coisas dela. Gente, foi um montinho. Ser mãe, período de amamentar, questão hormonal, essa alteração, descobrir um câncer, assim, não dá pra... Ter um parto prematura, ir pro tratamento, a minha filha ficar na UTI, nossa, tudo isso mexeu, né? Não poder amamentá-la mesmo tendo muito leite. Então, mexeu muito comigo. Engraçado que eu me mantive forte durante todo medicada, assim, fazendo terapia, tudo bonitinho, assim, redondinho, mas estava bem, me sentia bonita. Engraçado que o tempo todo, durante o tratamento, eu me sentia bonita. Que lindo. Foi mas só... Tá linda, né? Mas normalmente Mas eu acho que é porque eu tava grávida. Eu achava as meninas, ali, né? Grávida. Gente, grávida é muito linda, né? E era uma coisa que você sempre quis, né? Exatamente. Aí quando terminou o tratamento, foi a fase que eu comecei a me sentir feia. Foi a fase que os pensamentos começaram a ficar... Tem algo errado. Eu falava pra minha terapeuta,
eu tô entrando numa depressão, mas me deixa aqui que eu preciso entender tudo que mudou. Eu preciso viver esse período, porque como eu não tinha vivido antes, eu não me permitia, por causa da gestação, por causa da minha filhinha que estava ali, né, vendo tudo acontecer, eu falei, me deixa aqui, que eu preciso me entender. E aí foi passando, aí 1 mês, 2 meses, no 3º mês, eu percebi que eu estava com pensamentos estranhos, não faz sentido eu estar aqui mais, não faz sentido eu estar viva, não faz sentido... Aí eu... Opa! Tô precisando de ajuda. Mas assim... Aí eu fazia terapia quase todos os dias, aí a psiquiatra aumentou a dose do remédio, e aí eu comecei a entrar na normalidade e comecei a conseguir fazer atividade física, coisa que eu nunca tinha parado. Quando me via, não quero só ficar aqui quietinha na cama. E ok, foi um tempo necessário que eu achei que fez sentido pra mim ficar ali quietinha, mas quando eu percebi que a situação estava saindo do eixo, pedir ajuda foi extremamente importante. Sabe o que eu acho, amiga? Desculpa, que eu acho que é tão difícil pedir, a gente não sabe. Você não sabe ninguém que sabe. Você precisa de... Não sabe esse limite mesmo. Que momento você vai pedir ajuda? Por isso que é importante a gente se conhecer. O autoconhecimento é muito importante. Não só das mamas, né? Não só das mamas, mas assim, a gente tudo. se conhecer, falar, poxa, eu nunca tive esse pensamento, eu sempre lutei pela vida, eu sempre quis viver, eu sou feliz, eu sou aquela pessoa que gosta de dançar, eu não preciso de nada pra ficar feliz, pra dançar, pra cantar. Quando eu tava ali quietinha, eu não queria, sabe, deprimida, eu não queria viver, não queria nada. Mas enfim, foram tantas coisas, mas saber o momento de levantar a mão, conversar com amigos, sabe? Procurar rede de apoio, procurar profissionais, conversar com médicos, isso é muito importante. Né? Para você saber a hora de pedir ajuda, você talvez possa só compartilhar a sua dor. Homens também que às vezes se fecham. Com quem você, né, com um profissional, ou com uma amiga, ou com uma pessoa que está numa comunidade ali. Porque se você não consegue ver esse limite, o outro pode te ajudar. Exatamente. Já nessa situação, né? E perceber quando as pessoas falarem, você não tá bem. Quando alguém te falar, você não tá bem, escuta. Porque às vezes a gente tem mania de... Não, imagino, tô ótima. Mas eu não senti, amiga. Eu acho que eu fazia... Mas por isso que é importante a gente escutar as pessoas. Principalmente as pessoas que nos amam. Mas você não sentia que você não tava bem, isso? Não, eu sentia que eu não tava bem, mas eu mostrava que eu tava bem. E ninguém te falava. Super normal, né? Eu tava nervosa, né? Tava nervosa. Mas irritada. Eu tava muito irritada. Então, o meu ponto fraco, aquilo não era uma tristeza, porque as pessoas, muitas acham que é só a depressão é só tristeza. E não é. Eu tinha muita irritação, então, às vezes, eu lembro que a sensação que eu tinha era de fugir do meu corpo. Eu lembro uma vez assim, nossa, eu tô com vontade de fugir. Pra onde? De mim. De mim mesmo. Ué, vai pra onde? Isso é uma questão, né? Fugir de você. E aí é que você entende que não... Opa, pera lá, vamos... A gente precisa fazer alguma coisa. Mas eu não demonstrava. Eu ficava, tava tudo bem. Chegava à noite e falava, meu Deus. Ou na hora de acordar, pra mim. Nossa, acordar. Eu não queria acordar. Eu não queria acordar. Que acordar, gente? Acordar pra fazer o quê? Eu pensava, cadê minha vida? Cadê tudo que eu fazia? Cadê meus pacientes? Cadê minha autonomia? Não tinha. Sabe, eu mal tinha as minhas filhas mais, entre aspas, porque eu tava debilitada de um tratamento. Você não conseguia cuidar do jeito que você gostaria. Não, minha filha foi me chamar de mãe. Gente, eu vou chorar. Não chora, chora. Chora que eu tô aqui. Minha filha só me chamou de mãe depois de 1 ano e 7 meses. Porque eu precisei de uma rede de apoio, sabe? E infelizmente eu peguei uma babá que pegou minha filha como mãe. E não deixava ter esse apego, não levava a minha filha para mim. E eu, debilitada extremamente, eu fui internada 2 vezes, eu quase morri 2 vezes. E então, assim, eu falava assim, gente, eu não tenho mais nada. Eu não tenho minhas filhas, eu não tenho minha vida.
sabe? Tudo uma bagunça, você olha e fala assim, gente, cadê? Tudo fora do Cadê? controle, né? Onde eu me agarro, né? Então, assim, por isso que eu falo que procurar ajuda é muito importante, sabe? E entender que tá tudo bem a minha filha não ter me chamado hoje, ela é... Nossa! Sabe? Nossa! É mamãe toda hora. Mamãe toda Se pra hora. cada mamãe você fizer um agachamento... Nossa! Olha, eu estaria com as coxas deste tamanho. Não é? Ó, É verdade. mas assim, e entender, sabe? Então eu fui aos poucos ressignificando todo esse processo, sabe? Mais devagar, entendendo e percebendo que o câncer, ele mexe com todas as camadas da vida. Todas, espiritual, emocional, corpo, sabe? A gente se conectar, a gente se enxergar, a gente não se enxerga. Mesmo com cabelo, porque eu usei a touca. E eu passei um tratamento todo me achando linda. Olha, não faz sentido. Quando vê do nada, começo a me achar feia, sabe? Nada mais faz sentido. Eu não quero acordar, eu não quero nada com nada. Minha filha tá ali, não quer saber de mim de jeito nenhum. Qualquer pessoa que tá passando na rua, ela quer saber menos eu. Aí você fala, gente, o que aconteceu? Passou um terremoto aqui. Me levaram a minha vida. Me levaram a minha vida, vida, e foi. Então aí eu fui aos pouquinhos ali, juntando os caquinhos. Não, peraí, sabe? Deixa eu ressignificar. E fui ressignificando, com muita dor, muito sofrimento, muito entendimento, muito autoconhecimento. Acho que eu fui aos pouquinhos transformando essa dor em um propósito, né? Como a gente faz, né? Transformar a dor em propósito mesmo. E um dia de cada vez. Né? E um dia de cada vez. E eu acho que é uma coisa muito legal, assim, porque, assim, quando a gente tá passando pelo câncer, a gente quer viver o agora. Uhum. Então, a gente não pensa no futuro. E hoje, eu penso no futuro, gente. Eu já me imagino avó, sabe? Eu já imagino tudo que eu quero fazer, sabe? Então, assim, é tão gostoso voltar a sonhar. É verdade. Nossa, eu quero sonhar. Eu quero viver o agora aqui. Eu tô aqui, a gente tá aqui, a gente vive o agora. Mas o sonhar é muito bom, sabe? Planejar o futuro, sabe? E coisas que a gente perde com câncer, sabe? E não sei, você perdeu isso? Eu tô num processo, assim, de... o meu... Tudo é muito curto prazo, eu penso. Porque eu falo, ano que vem, mas não... A gente não pode pensar assim, né? Eu preciso ter sonhos. Meu propósito é muito grande, mas eu falo sonho da Mari mesmo. Não só com comunidade, eu sou... Sim, sim. Eu mas perdi até muito. Também acho que tem uma relação, mas vocês me corrigem se eu estiver errado, mas com o pós-tratamento, né? Que você tem que fazer os exames, né? A cada 3, 6 meses. Então, isso faz com que você tenha uma agenda na tua vida, né? Não sei. Que te relembra. Que te relembra que, olha, aqui você tem uma prova pra ver se você continua ou não, né? Então, não sei. Mas exatamente isso. Eu vendo assim, eu me sentiria dessa forma. Assim, eu tô sendo avaliada, vamos ver se eu ganho mais 6, mais 6, mais 6, exatamente mais 6. isso. Exato. Quando eu faço o exame... Ufa, passou. Agora passou. daqui 6 meses. Isso. Eu tenho muito isso e eu preciso parar de pensar assim. Quarta-feira que vem tem um exame. E aí vai dar tudo certo. E aí eu penso, mais 6 meses tranquila. Parece que eu só tenho 6 meses. Isso é muito ruim. Porque eu planejo tudo nos 6 meses, só que hoje a gente vê paciente metastática, Polly, vivendo 15, 20 anos. Exato. Então, mais. Então, não é mais sinônimo de morte quando a gente pensa num diagnóstico precoce. Mas quando a gente tá no dia a dia é difícil. É difícil. Eu, pelo menos, a minha experiência a minha também. Você tá ali, sempre te lembra. Tudo bem que a gente, ativista, a gente acaba lidando com isso, a comunidade, é o meu dia a dia. Mas eu, como profissional, também era o meu dia a dia, pacientes com câncer. E tem gente que me pergunta, Mari, você não cansa? Você não fica triste? Porque você conecta com tantas pessoas que estão tá sentindo muito mal, foram diagnosticadas. E eu penso assim, quando eu não ajudo, quando eu fico mais ausente, eu não me sinto bem.
Então eu falo que é um alimento, é um combustível. É um combustível pra você também, né? Então exatamente. Isso que é o legal da comunidade, né? É uma pessoa alimentando a outra. Exato. Alimenta, ajuda muito. Eu falo que é a janelinha do quarto escuro, né? Eu falo, vem pra cá, eu tô aqui, né? Demais. É muito bom. Meninas, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando de ajudar, né? De uma pessoa ajudando a outra, né? Mas tem algumas situações, ou eu não sei como que eu posso falar, algo que as pessoas fazem achando que estão ajudando, mas não estão, sabe? Porque tem mais uma hora. Quem nunca passou por isso não sabe exatamente, né, como é, né? Tem. Vamos começar a falar algumas coisas pra gente lembrar. O que não falar, depois a gente fala o que é bacana. Se você não sabe o que falar, não fale nada. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Olha, é tão complicado porque, primeiro, que não existe certo e errado. Não existe isso. Existe realmente, a gente lida com a educação mesmo de uma geração que, além do preconceito, tinha essa questão muito fechada de, nossa, a pessoa tá com câncer, coitada. Poxa, ela vai ficar careca, coitada. Então, existe algumas frases que são comuns a gente escutar como paciente, mas não são bacanas. Né? Que é gatilho, não é gostoso. Você não ajuda, você acaba atrapalhando. Isso, né, 99% das pacientes que a gente quase unânime. Não vou falar 100%, porque, né, não sei. Mas, um exemplo. Poxa, você vai ficar careca? Ah, cabelo cresce. Esse cabelo cresce é muito cruel. Hoje, óbvio, você vai falar pra mim é mais tranquilo, mas para qualquer paciente que está no momento que ela não escolheu ficar careca e ela está passando por um momento muito difícil da vida dela, não é tranquilo. O exemplo que eu dou é, poxa, a mesma coisa, vai agora raspar seu cabelo. Você quer raspar? Você gostaria? Até homem que tem o cabelo curtinho, vai raspar. Poxa, fica com falha. E não é só o cabelo, né? A sua pele muda. Outra que eu lembrei, talvez seja... Isso eu acho muito cruel. E as pessoas, eu acho que não fazem por maldade, que é o seguinte. A pessoa olha e fala, nossa, você tá com câncer. Minha vizinha teve o câncer também igual o seu, mas não resistiu. Ai, Senhor. E aí parece até... Nossa, quando eu comento isso, as pessoas falam, mas tem gente que fala isso? Nossa. Muito. A pessoa não sabe o que falar, né? Deve ser. E eu acho que quer comentar, sabe? Eu quero comentar também, que eu também conheço alguém. Só que eu não vou falar que é diariamente, mas é muito frequente. Eu escuto isso. E eu tento de uma forma, né, educada sempre, mas mostrar que não é bacana falar. Porque imagina, você tá passando por uma situação. E aí a pessoa vai comparar com uma pessoa que não deu certo. Né? Não que a morte é o errado, porque todo mundo vai passar. Mas não é o esperado. Não é o esperado. Queria, né? Você tá triste, você tá com medo. E é muito comum. Então, na dúvida, assim, evita o máximo comparar. Até com o que dá, sabe? Falar, olha. Ou comparar com olha a Mari, ela é careca. Você vai ficar careca também, porque ela assumiu. Não, cada um. Cada um é cada um. Né? Acho que a gente precisa respeitar. Eu usei touca, não fiquei careca. Eu não pensei nisso naquele momento, porque eu tava pensando na minha gestação. Meu médico falou, olha, você vai usar a touca, vai dar muito certo na sua cabeça. Eu só fui. Simplesmente isso. Foi uma sugestão que você falou, pô, beleza. Eu acho que eu não tava nem ali raciocinando. Foi muita loucura, né? E eu só falava assim, minha filha vai sobreviver, né? Pra sua filha mais velha, né? Que já também pra ela. Ia ser. E ela é sido muito mais impactante, né? Impactante, seria, com certeza. Então, eu acho que foi legal você ter podido usar, né? Foi. Ele falou vai fazer muito bem pra você, pra sua autoestima, e isso é muito importante no tratamento. Use qualquer coisa
pra aumentar a sua autoestima. Rímel, maquiagem. Ele falou, olha, não fale aqui que eu tô falando isso, mas compre maquiagem, passe. Maravilhoso, não pode falar o nome do Não, ele é incrível. Toda a sessão de quimioterapia, ele descia pra dar um beijo na minha barriga, me dar um beijo e falava assim, você não vai ter metástase, sua filha vai nascer linda, vai nascer tudo bem. Enfim, ele é incrível. Mas uma coisa de uma fala de uma médica que me deixou muito chateada foi, eu estava usando a touca, ela entrou e eu falei, tá tudo bem? Ela entrou meio triste, sabe? Eu falei, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem, é que minha prima acabou de descobrir que tá com câncer. Aí eu perguntei, ela vai usar a touca? E aí ela falou, não, ela resolveu encarar de frente e vai ficar careca. Eu ali grávida... Não, grávida, usando aquele negócio, né? Gelado na minha cabeça, congelante. Que não é nem um pouco confortável. Gente, eu juro, eu fiquei tão assim, abalada naquele momento. Ela saiu, eu comecei a chorar. E eu falei, gente... Aí eu chamei o meu médico e falei, eu não quero mais que ela venha. E outra, ela vinha sempre falar, princesa, ai, minha princesa. Eu falei, não me chame de princesa, pelo amor de Deus. Quero mais você aqui. E eu falei, eu não quero mais, porque assim, não me identifiquei com ela. E aí ele falou, tá tudo certo, eu que vou vir todas as vezes. E ele sempre ia mesmo. Mas enfim, eu acho que eu acho que o olhar também, eu acho que a sociedade tem uma forma de olhar para uma pessoa que está com câncer muito preconceituosa, tipo, você vai morrer amanhã. Ou que dó, né? Nossa, que dó. O que dó, eu acho que deve ser o pior, né? Tipo, você vai morrer amanhã, tipo assim, você não vai mais viver, você tá, sentença de morte. Então a pessoa te olha como se você acabou sua vida, sabe? Então aqueles olhares mexiam comigo, sabe? Mas a gente também tem que entender que essas pessoas, elas não conseguem encarar de outra forma, porque a nossa sociedade foi... a gente foi educada para ver o câncer como uma sentença de morte. Sim. E hoje isso não é mais verdade, graças a Deus. Sim. Então a gente tem 95% das mulheres com câncer de mama estão aí, sabe, lindas, maravilhosas, vendo a vida, sabe, passando por todas essas dificuldades que todas passamos, cada uma com a sua, mas a gente tá aí, né, para mostrar que a ciência está aí a nosso favor, tal. Então, assim, esses olhares, gente, a gente tem que educar a sociedade para que a gente seja mais empático com as pessoas que estão passando, e que tá tudo bem, é um processo, sabe? E que, né, e essas falas também, que guerreira, eu não me importo, gente, pode me chamar de guerreira, porque eu sou sim, e a partir do momento que eu nasci mulher, eu já sou guerreira, sabe? Eu não me importo que me chamem de guerreira, porque até naquele momento eu vi aquilo como uma guerra, porque eu falava, passou a químio, passou a rádio, passou a gestação, passou não sei o quê, eu via, sabe? Então era como se eu estivesse ali vencendo cada batalha. Mas tem gente que não gosta, tem gente que se sente pesada, é como se você fosse entrar pra uma guerra. E tem, sabe? Então a gente respeitar é muito importante. Eu acho engraçado. Ter sensibilidade, Quando né? as pessoas, eu me imagino com aquelas roupas de guerreira. Cheia, total. Pega a espada. Mas eu entendo também esse lado, né? As pessoas olham e elas querem te colocar pra cima, te empoderar, né? Assim, de alguma forma, né? Eu acho. E sabe, mas depende eu acho, do que a gente encara como guerreira, né? Total. Se a gente encara como uma coisa positiva, pra quem encara como uma coisa, beleza, mas pra quem... E tudo que a gente tá falando, Polly, não é assim, não existe certo e errado. Exato. É uma educação que a gente fala, poxa, a gente passa por isso e a gente fala que né? Essa empatia e educação. Uma mulher careca, hoje, muito menos eu vejo, porque as pessoas, muitas me conhecem, mas quem não me conhece acha pelo meu estilo que é estilo. Até porque eu não tô fazendo um tratamento pra, né, eu tenho sobrancelha hoje, né, não voltou do jeito que era, mas eu tenho. Enfim, eu sou saudável, mas... Até antes disso, de estar passando por todo o tratamento, a quimioterapia, eu não sentia o olhar das pessoas. Eu não sentia isso. Não sentia.
E eu tinha até uma frase pronta, porque eu pensei, vou ficar careca, as pessoas vão falar, olha que pena, que dó. E eu pensei assim, vou falar assim, não tenha pena, não tenha dó, tenha empatia. Eu nunca precisei falar. Nunca senti. Não sei, pra mim eu prestava atenção nos olhares quando eu saía, logo após que eu fiquei careca, principalmente com lenço, eu sentia que as pessoas olhavam mais e talvez eu procurava no olhar das pessoas. Porque tem isso. Hoje eu sou careca, tô há anos careca, gente, juro, eu não percebo ninguém me olhar. Ninguém. Eu não percebo as pessoas. Eu tô falando assim, as pessoas que estão comigo falam, Mari, você percebe que as pessoas te olham? Normalizou, né? Você entende. Então, eu acho que é isso, é entender e se olha, você se enxerga, isso. Né? E você não... Então, mas é porque eu acho que, não sei, mas a identidade da Mari de hoje é uma identidade da Mari careca. Exato. Mas a Mari muito mais se enxerga assim, né? Não foi uma escolha, né? Exato. Tipo, não foi eu escolhi ser careca, né? Foi assim, eu tive que ser. E daí eu acho que quando a gente não tá se identificando o que a gente está ou né? Em relação ao que a gente de fato aí a gente está se julgando. Sim. E automaticamente a gente vê o julgamento no olhar. A gente presta atenção nos olhares. E eu não presto atenção. E aí as pessoas ao meu redor que não estão acostumadas às vezes falam, Mari, você percebe que a pessoa te olha? Ou estão te olhando? Eu falo, não percebo. Eu tô me achando linda, você é linda, maravilhosa. Não percebo. Não, eu achei uma vibe legal também, porque, de você manter, né? Porque você fala sobre o assunto e uma vez que eu acho que causa mais empatia com as pessoas que estão passando pela situação que você já passou, que hoje você poderia optar por ficar cabeluda, né? Mas você fala, pô, eu gostei, eu vou ficar sem cabelo. Eu gostei de me ver assim, eu gosto de mim assim. E você levanta mais ainda a bandeira, eu acho, sabe? Reforça, eu acho, para as pessoas. Eu acho que do respeito também, que não precisa aceitar. Eu digo aceitar a questão de, poxa, eu tenho que gostar também de ficar careca, você não precisa querer ficar careca, mas se eu falar para vocês, as mensagens que eu mais recebo Mari, obrigada por você ter feito isso de uma forma tão leve e muitas, eu quero ficar careca igual você, assim, muitas. Então, é isso que importa. Você sabe, acho que é isso. Uma coisa muito interessante que eu vou contar pra vocês, que eu nunca falei, que depois de que tudo passou, eu fui em depressão e tal, quando eu comecei a sair da depressão, eu queria raspar o meu cabelo. Eu falei assim, gente, eu queria me ver careca. Olha que loucura. Acho que você já passou por tudo, você vai falar. E eu falei, gente, eu queria me ver careca. E eu falava assim, pro meu marido, eu quero raspar meu cabelo. E ele falou, tá bom. Aí você tem certeza? Eu falei assim, eu tenho. Aí eu fui no cabeleireiro e tal, não sei o que. Eu falei, eu quero cortar bem curtinho. Ele falou, não, calma, vamos devagar. E não deixou. Aí eu voltei pra casa e falei, pá, ele falou, não tô entendendo nada, você voltou cabeluda ainda? Você saiu daqui falando que você ia cortar quase, né? Eu falei, ele não deixou, tal. Eu falei, talvez que eu pensasse melhor e não sei o quê. E foi passando. Hoje não, hoje eu quero me ver cabeluda, quero o meu cabelo de volta, tal. Mas eu tive esse momento aí que eu queria ver como eu ia ficar. Olha que coisa, né? Como tudo, passar pelo processo, né? Passar. Eu não sei se a fala daquela médica mexeu tanto comigo. Sim, que depois eu queria talvez viver aquilo, sabe? Você sentiu preconceito das pessoas assim? Você tá com câncer mesmo? Nossa, muito. Olha aqui. Agora vocês me respondem. Vocês podem. Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas culpam a pessoa que tá doente. Tipo assim, mas você. Tipo assim, não tinha nada que você poderia ter feito pra não ter isso, sabe? Você tipo, você fazia, mas você bebe água, sei lá, você faz exercício, não, mas você fazia isso, você tinha uma vida saudável, não é? Eu acho que é mais pra quem tá falando, tentar falar, pô, não, eu estou fazendo tudo que eu posso para não ter, eu acho, não sei, mas vocês não sentiam isso? Até hoje. É frequente. Frequente. A gente...
importante, muito importante falar sobre isso. A gente não tem culpa. A gente tem responsabilidade pelo que acontece com a gente. Então aí você fala, nossa, então a responsabilidade foi sua por ter tido câncer? Não, ninguém escolhe ter câncer. Eu fazia sempre atividade física, sempre fui muito tranquila, feliz, estava na plenitude da minha vida. Então, essa culpabilidade, as pessoas, elas acabam colocando isso, jogando para o paciente, e é muito difícil. Porque imagina, você já tem que passar toda situação que você não escolheu passar. Você está numa fase com muito medo. E ainda se sente culpada? Infelizmente, muitas mulheres se sentem. E fala para mim, Mari, poxa, meu marido falou que eu podia ter feito atividade física. Ou eu podia ter amamentado, porque amamentar diminui o risco. Eu falo, você escolheu? Não, ninguém escolhe. Mesmo a gente sabendo o que é o diagnóstico precoce, é descobrir quanto antes. E a prevenção, o que é? É você ter hábitos saudáveis, o que todo mundo já sabe, fazer atividade física. E mesmo assim, todo mundo pode ter. Né? O câncer, ele é uma doença democrática. Ele não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe raça. Então, a culpa, não existe culpa. Ninguém passa por isso. É como se eu falasse, como se, sei lá, a pessoa tem um infarto. A pessoa faz exercício, a pessoa come bem e teve uma situação dessa com um conhecido. E aí a pessoa, nossa, mas ele fazia exercício, ele não sei o que, ele é tão novo, não sei o que, ele teve um infarto. Então, não é sobre isso. Ele fez várias coisas que poderiam ter evitado, mas não evitou. Né? Isso daí é o acaso também, né? E assim, o que a gente não controla. É a vida. É o que a gente não controla. A vida é isso. Mas é o que ela falou, a gente tem que ter responsabilidade. Eu acho que a gente saber, por isso que a informação é extremamente importante. Quando a gente tem informações que são relevantes, que vão modificar aquele cenário, tipo, 1 a cada 8, tá? O que eu posso fazer para diminuir isso? Eu posso fazer atividade física. Diminui muito a chance de ter câncer. Tá. E o que eu posso mais fazer? Ter mais músculos. Porque o músculo, se você ficar doente, você vai ter como sair da doença. O médico vai ter como oferecer o melhor tratamento, porque você vai estar com mais condições físicas de aguentar aquele melhor tratamento. Então, assim, eu acho que quando a gente vê a nossa vida, por isso que a gente tem que ficar sempre atento à alimentação, atividade física, que a gente é responsável pela nossa vida. Então a gente tem o livre-arbítrio de falar, poxa, eu quero treinar porque eu quero ficar saudável. Eu vou ter doença? Pode. Eu era extremamente saudável, sabe? Eu estava há 5 anos comendo orgânico. Chata, carne orgânica, chata com alimentação. Difícil, né? É difícil não comia também, chocolate, não comia doce, não sei o que, e tive um câncer. Graças a Deus eu tive essa alimentação, eu tinha atividade física, eu tive músculos para passar por um tratamento tão agressivo, para que um médico pudesse me dar o melhor tratamento. Então, eu só consegui passar por isso porque eu tinha saúde para passar por aquilo. Então, assim, a gente saber que a nossa responsabilidade é muito importante. O que a gente pode fazer hoje para melhorar a nossa vida e para que no futuro a gente tenha algum problema, não só o câncer, qualquer outro problema, e a gente consiga passar da melhor maneira, sabe? Então, assim, a gente precisa ser muito responsável, sabe? Então não é culpa, é responsabilidade, né? O que ela falou é responsabilidade. Bacana. Meninas, estamos indo para a reta final aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. A gente fica. A gente nem gosta de falar. A gente nem gosta tá uma delícia mesmo. Espero que vocês estejam gostando aí em casa também. Tenho certeza que sim. O fim? Não. A gente... eu queria perguntar para vocês agora. A gente falou assim, o que as pessoas acham que falam que acham que estão confortando, mas não estão, né? Mas o que realmente faz diferença no apoio quando a gente tá, né? Quando vocês estão nessa situação, por exemplo, aqui. O que de fato, sei lá, as pessoas
ou do seu convívio ou não, né, fizeram diferença positiva no processo? Tem algumas coisas, né? Nossa, tem Tem algumas várias. coisas que eu acho que... primeiro de tudo, a escutativa é sempre muito bem-vinda. O que é escutativa? O que é escutativa? Escutativa é você estar ao lado da pessoa. Escutar sem falar, gente. Não precisa falar. É exatamente isso, porque muitas pessoas falam, mas o que é essa escutativa? Porque na hora que você fala ativa, a pessoa acha que ela tem que conversar, que falar alguma coisa. Não, é estar ao lado, escutar. Às vezes perguntar o que a pessoa está precisando. Isso é muito importante e parece óbvio, mas não é. Isso não é óbvio. A escutativa de você, eu estou ao seu lado. O que você precisar, eu tô aqui. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Você percebe, você sente se a pessoa quer conversar. Outra coisa que você ajuda, a gente passa por um turbilhão de emoções. Se você quer ajudar, então o meu exemplo, se eu tinha filha pequena, eu divido em 2 tipos de ajuda que eu inventei. 2 tipos de ajuda. Uma ajuda superficial e uma ajuda profunda. Superficial é aquela ajuda que a gente fala assim, se você precisar de alguma coisa, você me avisa, tá? Quantas vezes a gente fala isso? Nossa. O tempo todo. Quando a gente tem mais intimidade com a pessoa, que a gente sabe que a gente pode ajudar muito mais, aquela ajuda profunda eu sei que você vai precisar de ajuda para levar as crianças na escola. Eu vou pegar para você, tá bom? Eu tô te informando, eu não tô nem te falando, não tô te pedindo. Eu vou deixar as marmitinhas prontas quando você voltar da cirurgia. Eu posso ir ao mercado para você? Eu vou ao seu lado fazer a quimioterapia. Eu vou ficar com você. Não, e a gente fala, não, mas não precisa. Eu vou ao seu lado ficar só com você. Eu não vou nem falar. Nossa. Outra ajuda. A gente, quando passa pela doença, a gente recebe muito apoio. Muitas ligações. E muitas vezes a gente não consegue responder. E o que eu sentia muito? Todos os dias, exemplo, a mesma pessoa falava, Mari, você tá bem? Hoje, segunda. Terça-feira, Mari, hoje, você tá bem? Aí quarta-feira, e hoje? Nossa, deve ser aflito. E não é uma pessoa, são várias. Então, esperar a resposta. Olha, você tá bem? Como você tá? Não, você tá sumida, você não responde. Não aconteceu alguma coisa? Não, mas e o tratamento? E aí, a ajuda você quer mandar mensagem? Polly, eu tô aqui. Tô pensando em você. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Aí no outro dia, olha, tô fazendo uma oração pra você, vai dar tudo certo. Tenho certeza. E eu tô aqui pra você. Se você quiser, né, mesmo falar com a pessoa. Essa pergunta, a gente fica nessa questão de eu preciso responder, mas a gente dá mais demanda pro paciente, né? Nunca tinha pensado nisso. Muita demanda. E a gente quer saber mesmo, e é comum a gente saber. Alguns querem saber por curiosidade, outros querem porque aí querem mais uma hora de podcast. Outros querem porque realmente querem te ajudar. Né? Mas assim, saber pesa, oferecer, né? Maravilhoso, saber oferecer ajuda. Saber, você tem intimidade com a pessoa, tem muitas coisas que você pode fazer para ajudar, desde estar ao lado, só... outro exemplo, vamos ao shopping passear? Tem nada a ver com câncer, nada a ver com a doença, nada a ver com a quimioterapia, com a cirurgia. Vamos passear, vamos tomar um sorvete, vamos pra praia, caminhar, vamos ao teatro, vamos ao cinema. Aí você fala, nossa, ela tá me vendo, ela não tá vendo sua doença. Exato. Porque a pessoa tá ali, ela não é a doença. Justo. Não é a doença. São coisas que todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode ajudar de alguma forma, né? Você lembra de mais alguma coisa? Que são tantas coisas. Eu acho que você falou as coisas mais importantes, assim. Eu acho que estar ao lado durante a químio, mesmo sem a gente pedir, porque eu não sei, eu sou super independente. Então eu falava, não precisa, mas precisa sim. E também porque às vezes não quer incomodar, é um apoio emocional. A gente nunca quer incomodar, mas é um momento muito frágil. Sim. A gente vê aquela pessoa ali, carne e osso, nossa.
posso contar, né? Então, é uma sensação de aconchego muito grande, sabe? Eu acho que tudo que você falou, Mari. Lembrei de uma de alimentação. Porque tem muito a questão do cura, o chá milagroso. Ai, Senhor. Isso é muito complicado e a gente escuta muito. Olha, não precisa fazer tratamento, porque existe um chá, Sim. existe uma erva, existe... Sim. E é uma questão que a gente precisa falar sobre isso, porque é uma responsabilidade muito Sim, grande. pelo amor tem de gente Deus. que não faz mesmo e acaba entrando nessa fake news. Essa questão, minha avó fazia. Então, a gente, a ciência tá aí para isso. Sim. Tantos estudos, né? A gente é da ciência, tantos estudos comprovando o diagnóstico precoce junto com o tratamento adequado. Você tem uma sobrevida, você tem vida. Então é isso, é eu tomar um cuidado. Normalmente eu tento E tem pessoas educadamente. que devem insistir ainda, né? Eu já vi. Pra várias situações, eu imagino que pra essa também. As pessoas, não, mas você tem que a fulana, né? Que a Beltrana fez isso e se curou. E se curou, E a meditação curou. Tem que ter muita responsabilidade. A gente tá aqui pra realmente mostrar que a ciência tá aí pra isso. E estudar. Poxa, que estudo que tem? Vamos ver quantas pessoas, enfim. Mesmo porque a ajuda não é pra você achar um tratamento para o paciente, né? Porque ele já tá assessorado com os médicos, com quem entende do assunto. A ajuda é uma ajuda... Amparo, né? Emocional. Emocional, né? É mais sobre isso, né? Ou, poxa, você guardou tanta mágoa. Nossa! Eu já ouvi essa. Guardei de você agora, nesse momento. Agora terei mágoa. Agora a mágoa virou... Ai, gente, eu já ouvi. Aí não é justo. Aí entra na culpa. Aí, pelo amor de entra Deus. Porque aí a pessoa fala assim, não, realmente, não devia ter guardado mágoa. E aí eu pergunto, quem não sofre na vida? Nossa. Quem não passa por traumas? Quem não guarda uma magoazinha? Quem assim, não todo guarda mundo teria uma? câncer, Só né? uma? Algumas? Não faz sentido. É criança. Que mágoa é essa? Então, existe sim um fator que te predispõe, que existe um fator que predispõe, que é a questão da depressão. Então, e não é mágoa. É porque quando a pessoa tá com depressão, ela tudo altera, não se alimenta direito, não faz atividade física, e aí sim pode aumentar o risco de um câncer. Agora, por uma tristeza, uma fase da vida, ou perder alguém, né? Quem nunca perdeu alguém e ficou muito triste, então é muito difícil. Pô, demais. Pô, meninas, muito obrigada. Foi maravilhoso. A gente quer mais, maravilhoso, né? emocionante. A gente aqui. quer mais. Podemos outros assuntos, tantos temas, né? Vamos marcar Foi outros. Incrível. Agora, eu queria, né, deixar a câmera aberta aí para um recado que vocês gostariam de falar para quem está ouvindo a gente, talvez quem esteja passando por isso, ou já passou, ou esteja com alguém que esteja passando. Eu vou dividir em dois recados. Para quem não passou por isso, para essa mulherada que tá adiando os seus exames. Então, para você que tá em casa, que você tá, nossa, mas eu tô muito saudável, eu faço atividade física, eu tô super bem. Por favor, faça seus exames regularmente, vá ao médico, não só em outubro, no Outubro Rosa. Sempre se olhe com carinho, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, lembra que eu falei que o câncer ele é muito democrático, não tem idade, não tem classe social, não tem... qualquer um pode ter. Então, faça direitinho, faça sua mamografia, não deixe para depois, né? Meu médico ele sempre fala assim, quem procura acha, quem acha cura. Então, a gente realmente não pode deixar para depois. E para as minhas oncofriends, pacientes, se você tiver passando por essa tempestade que é o câncer, é muito difícil, a gente sabe que você está se sentindo muito sozinha, mas existe uma comunidade, existe uma rede de mulheres que elas acolhem. Então a comunidade Anjo Rosa, a minha rede social, que é mari.anjorosa, ela existe para realmente acolher, mostrar que tudo que a gente falou aqui, você não está sozinha. Então é um dia de cada vez. Uma amiga minha, Tati Diniz, que não está mais aqui,
presença física, mas ela está dentro de mim, ela sempre falava isso. Ela falava, Mari, um dia de cada vez. Então, pense nisso. Quando você estiver num momento difícil, um dia de cada vez. É isso. Pô, demais. Paola, palavra? Eu gostaria que você, mulher, se olhasse mais, se amasse mais, se permitisse mais, ter tempo de qualidade com você mesma e que você se toque, que todos os meses são rosa, não é só em outubro rosa, e que a medicina, as ciências está aí para dar tantas luzes, né, tanta luz nesse mundo e dizer que câncer tem cura, sim, que diagnóstico precoce salva vidas e que só você pode fazer por você. Então não deixe de ir ao médico e você que está passando por esse turbilhões de sentimentos, essa fase tão difícil que é o câncer, então procure ajuda, apoio, comunidade, a Mari. Se quiser vir falar comigo, estamos aqui, tem tantas pessoas que estão abertas a conversar e a te dar o aconchego e o apoio que você precisa. Então, estamos aqui para isso. Então, um beijão. Amei. Obrigada, meninas. Obrigada. Então, como que elas acham a comunidade? comunidadeanjorosa.com.br, o site, Perfeito. o aplicativo Comunidade Anjo Rosa e o Instagram, rede social em geral, mari.anjorosa. E o meu é Paola_Passos. Legal, demais. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Tem papo aqui para mais horas de podcast. Podemos marcar outros, que eu acho que vale muito a gente conversar sobre esse assunto, né? Que tem um índice, né? Para nós, para as mulheres, né? 40 a mais. E que tem um índice de cura alto, sim. 95%. Então a gente precisa colocar o assunto na mesa também, né, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Já encaminhe para suas amigas, né? Para que elas também se conscientizem do assunto. Sim. Beleza? Ô, Mari, eu vou te pedir uma coisa. Depois, a gente acabou não fazendo aqui. Depois a gente pode fazer um vídeo, você ensinando como que faz o autoconhecimento. Né? Com certeza, com certeza. Que eu acho que vai ser muito legal. Sim, sim. Vamos fazer. Então, obrigada, meninas. E até o próximo. Até.